Hoje vamos conversar sobre intervenções positivas na prática clínica, mitos e verdades. Então, eu separei alguns mitos, tá? Que é muito comum que eu observo dos meus alunos, assim que começam o curso, né? Ou então antes de fazerem o curso, eles, mas eu achei que psicologia positiva fosse isso, achei que na prática clínica fosse assim. Eu fiz um apanhado, né? Uma junção, um pacote desses mitos, e eu vou responder mito ou verdade, né? Quais são os mitos e verdades? Temos alguns mitos que muitas vezes afastam, né? As pessoas acabam falando, e especialmente as pessoas que não conhecem a psicologia positiva, né? Falam, e infelizmente esses mitos acabam se tornando cristalizados, vamos dizer assim, né? E o nosso trabalho, nós que trabalhamos com psicologia positiva, que publicamos livros em psicologia positiva, que publicamos materiais em psicologia positiva, que somos profissionais de psicologia positiva, muitas vezes a gente tem que canalizar esforços para desmistificar esses mitos que são tão arraizados. Então, o primeiro mito, e eu percebo, tá, que esse mito se dá simplesmente pela palavra positiva, seja intervenções positivas, seja psicologia positiva, seja psicoterapia positiva. Muitos mitos circundam a palavra positiva. Esse é o principal mito. Que a psicologia positiva, que as intervenções positivas, elas minimizam o sofrimento humano. Há uma ilusão coletiva de achar que o paciente vai chegar no nosso consultório, tá? E a gente não vai deixar ele falar, não vai deixar ele apresentar a demanda dele, que a gente não vai acolher a angústia, porque a gente só vai ficar focando no positivo. Então, um mito é de que a psicologia positiva ela é invalidante. Porque quando você não acolhe, quando você não nomeia a emoção do outro, quando você não utiliza as estratégias para aliviar o sofrimento do outro, isso é invalidante. A psicologia positiva ela não é invalidante. Pelo contrário, ela é edificante. Como que nós vamos utilizar todo o conhecimento técnico? Como que nós vamos utilizar todas as intervenções positivas no momento certo da psicoterapia, após ter acolhido, após ter entendido e conceituado bem o caso daquele paciente? Como que nós vamos ajudá-lo, tá? Por meio das intervenções positivas e como que nós vamos ajudar a eles a identificarem seus pontos fortes, ao mesmo tempo que eu utilizo também os meus pontos fortes, né, as forças pessoais, dentro da relação terapêutica. Eu entendo até que esse preconceito, né, vem de uma herança da graduação, que fez com que a gente só olhasse a psicopatologia e não soubesse nada dos aspectos positivos. Como se reconhecer, nomear as forças pessoais do paciente e estabelecer metas, ajudá-lo a construir projetos pessoais que girem em torno dessas forças pessoais, é como se fosse algo raso. Visualizam como autoajuda. E é outro mito. Existem alguns princípios básicos: empatia, compaixão, acolhimento, né?
conhecer a história a anamnese, conhecer a história de vida do paciente. Eu sou terapeuta cognitiva, no caso. Quem não trabalha com psicologia positiva acha que a gente pula esses passos. E eu observo uma resistência nem tanto por parte dos pacientes, por parte das pessoas que chegam até nós procurando por psicoterapia. Nesse livro, né, Psicologia Positiva dos Conceitos à Aplicação, que eu e o Douglas a gente organizou, no capítulo 12, eu aqui já apresento o que é psicoterapia positiva, né? Verificar a presença dos sintomas das principais psicopatologias que chegam ao consultório, averiguar quais as desregulações das forças de caráter, tanto em alta quanto em baixa intensidade, que afetam o paciente. Os itens citados são alguns exemplos do foco da psicoterapia positiva, que tem por objetivo integrar dentro do setting terapêutico todos os conhecimentos proporcionados pelos estudos em psicologia positiva sobre o funcionamento humano ótimo e a construção da felicidade, diminuindo a subjetividade das intervenções e aumentando as orientações com o entendimento científico. Então, isso não é autoajuda, né? As intervenções positivas, elas não são autoajudas. E qual é a diferença, né, de autoajuda para psicologia positiva? Na autoajuda não há um compromisso com a ciência, né? Na autoajuda a pessoa ela pode falar o que ela quiser, ela pode escrever um livro sobre o que ela quiser. Dentro da psicologia positiva, né, há um movimento científico, né? Há linhas de pesquisa, há núcleos de pesquisa em universidades sérias que estão pesquisando os aspectos saudáveis dos seres humanos, o capital psicológico, as forças, as emoções positivas. E esse conhecimento, tá? E esse conhecimento integrar dentro da prática clínica. Eu vou olhar para o paciente, para a patologia dele, mas além da patologia, eu vou olhar para as suas forças, tá? Então, essa é a verdade. Mito, minimização do sofrimento. Verdade, integração, o equilíbrio da balança. A gente precisa entender que toda emoção, né, tem uma função. E as emoções negativas, tá, nos ajudaram no processo evolutivo. Temos esse viés cognitivo de focar realmente no negativo, porque o nosso cérebro diz, negativo protege. Então, por exemplo, um acidente de carro. Ao prestarmos atenção no acidente de carro, por que aconteceu? A pista estava lisa, aquela estrada é perigosa, que não sei o quê. Então, o meu cérebro faz eu prestar atenção nessa notícia, porque é como se ele dissesse assim, olha, se você prestar atenção nisso, você sobrevive, porque daí você vai dirigir com mais cuidado, você não pode pegar outra estrada que não seja essa. Então, evolutivamente, nós temos um cérebro realmente preparados para focar no negativo. Então, nós temos esse viés negativo, né, de focarmos no que é perigoso, porque ativa em nós circuitos aí muitos antigos, evolutivos, porque é do tipo, sobrevivência. Nós focamos no negativo, então nós temos que corrigir esse viés cognitivo que já vai automaticamente para o negativo. Nós temos que corrigir para também o positivo. Se não foi boa, pelo menos foi neutra. Isso eu faço muito com os meus pacientes, né? Quando eles me trazem, eu escuto, ok, acolho, pergunto como se sente, qual na localização do corpo, da emoção, qual é a sensação, qual é a intensidade, que tipo de pensamento que lhe vem à mente. Mas eu também peço, e no restante do dia, vamos repassar o que aconteceu. E eles próprios chegam na conclusão do tipo, nossa, aconteceu muito mais coisas neutras ou positivas
Só que eu só foquei na negativa. Uma das principais dificuldades, né, das pessoas que trabalham com psicologia positiva é o timing. Quando apresentar os conceitos em psicologia positiva? Como apresentar? As intervenções são fáceis. E nunca a gente vai apresentar como algo invalidante, do tipo, não. Do tipo, olha isso daqui, olha papapá. Não, mas veja bem desse lado. Você conduz, você ajuda ele a chegar nessa conclusão. Porque há uma confusão entre o que é vida feliz e vida prazerosa. Então, as pessoas acham que otimista, a pessoa otimista é aquela que nega a realidade. Não, não é. O otimista, ele não nega a realidade. O otimista, ele simplesmente não desiste. Apesar do esforço árduo, apesar do processo lento, ele reconhece, só que ele não desiste. O otimismo, ele nos protege até na vida. Se a gente não tem uma perspectiva de que amanhã será melhor, de que a gente tem que fazer as nossas mudanças, as mudanças necessárias, elas apresentam uma saúde melhor, elas se engajam melhor no tratamento de saúde, tomam o remédio mais corretamente, se recuperam mais rapidamente, tá? Tem uma saúde melhor, tem mais amigos, é mais fácil de se conviver, né? E isso é provado por pesquisas. A questão é que quem não conhece a psicologia positiva parte do ponto que a gente minimiza tudo. Simplesmente a gente entende como que funcionam os aspectos saudáveis dos seres humanos. É o meu otimismo, né, que me protege para usar máscara, lavar bem as mãos, álcool em gel, distanciamento social. Então, quando eu faço alguma coisa, né, é o otimismo que está por trás, entende? Porque principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, a gente precisa trabalhar muito com eles a questão do sentido, para prevenir o vazio existencial. A psicologia positiva ela é pautada em 5 elementos: emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, sentido e realização. Então, a gente ajudar esses pacientes a encontrarem uma causa, um sentido, que eles se entreguem, para que eles vivenciem momentos de autotranscendência, nós estamos vacinando eles, vou usar essa analogia da vacina, contra o vazio existencial. Inclusive, né, Viktor Frankl, ele sempre falava da importância de a gente trabalhar com os jovens. E isso ele falava lá, 1950. Ele já tinha essa preocupação, porque muitos jovens, né, ao sentirem o vazio existencial, né, eles vão em uma ação desesperada de preencher esse vazio existencial, eles vão se entupir de prazeres sensoriais. Só que esses prazeres sensoriais afastam eles, né, da vida com sentido, não preenchem esse vazio existencial, pelo contrário, só aumenta esse vazio existencial, e por isso que dessa preocupação do quanto que os jovens procuram as drogas, procuram muitas bebidas, e até mesmo o alto índice de suicídio entre jovens era devido ao vazio existencial. E dentro da psicologia positiva, a gente estuda sentido. De novo aqui, no livro Psicologia Positiva, aqui, o sentido como prevenção ao vazio existencial. Então, qual é o mito? Que a psicologia positiva só fala de positividade, só fala disso, não fala de sentido, não ajuda as pessoas a preencher esse vazio existencial, e olhando para cima, olhando para o que eu posso fazer, quais são minhas principais forças, como eu posso colocá-las em ação. Um ponto principal, sabe, que eu percebo é de que os profissionais julgam primeiro antes de aplicar.
Em 2012, eu lancei o programa Educação Emocional Positiva, mas eu trabalho com psicologia positiva desde 2007, 2008. Lá atrás, eu sofri bullying por parte dos colegas. Não é impeditivo, tá, gente? É só uma resistência por parte dos colegas e é de quem não conhece a psicologia positiva, tá? Por quê? Surgiu esse mito de que a psicologia positiva minimiza o sofrimento, não olha, é autoajuda, tá? E cabe a nós trabalharmos e mostrarmos que não, a gente ajuda sem nosso paciente. E mais do que isso, a gente enxerga esse paciente de uma maneira integral, de uma maneira completa, forças e fraquezas, fontes de estresse e estratégias e habilidades, recursos internos, recursos externos. A gente enxerga esse indivíduo como um todo. A memória intrínseca, que acho que na abordagem psicanalística vem a ser inconsciente, daí ter sintomas que persistem devido ao desconhecimento da causa. Então, mas não basta só a gente investigar, né? A gente tem que, o que mais? O que a gente pode fazer? Para onde tu segues, né? A gente deve olhar, sim, entender dentro da é que eu sou terapeuta cognitiva, né? Dentro da terapia cognitiva, a gente apresenta a conceitualização, o esquema mental para os nossos pacientes, quais são os esquemas predominantes. A gente mostra do tipo, olha, esses padrões de comportamento, por que eles se repetem, e aí a gente coloca as intervenções positivas, né? Como formas de quebrar padrões de pensamentos distorcidos, comportamentos destruidores. A gente coloca tudo isso dentro da terapia. A psicologia positiva está sendo apresentada também em algumas universidades como curso extra, né? Então, devagar estamos indo. Outra coisa, um outro mito também muito recorrente, esse mito, eu não sei de onde surgiu. Um mito é de que a psicologia positiva não é reconhecida pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia. Inclusive, eu estava conversando com a Ana Paula Porto Noronha, que é minha parceira no livro, no instrumento Baralho das Forças de Caráter. Ela é minha parceira. E eu estava conversando isso com ela. A Ana Paula Porto Noronha, para quem não sabe, ela faz parte da comissão consultiva do Conselho Federal de Psicologia. E eu falei assim, Ana, que história é essa que o Conselho Federal não reconhece a psicologia positiva? Daí ela falou assim, nunca ouvi falar, é boato. As minhas alunas, elas chegam perguntando sobre isso, né? Sobre o Conselho Federal de Psicologia não reconhecer. Ela falou assim, Miriam, isso daí é fake news. Até porque na comissão consultiva do Conselho Federal de Psicologia, que contém 8 membros, 4 desses membros são pesquisadores da psicologia positiva. Ana Paula Porto Noronha, Daniela Zanini, Evandro Peixoto, Caroline Repoldi. Até porque, se a gente pegar no nosso código de ética, né, do psicólogo, tá lá que as práticas profissionais devem ser pautadas na ciência. E a psicologia positiva é um movimento científico. O Seligman, ele foi presidente da APA, da Associação Americana de Psicologia. Ele já era um super pesquisador, super reconhecido, quando apresentou a psicologia positiva. E ele disse, nós precisamos entender dos aspectos saudáveis dos seres humanos da mesma forma que a gente entende as doenças. Nós devemos compreender com o mesmo rigor metodológico aquilo que causa saúde, do tanto que a gente já sabe que causa adoecimento. O nosso código de ética tá lá bonitinho. Tá lá bonitinho, que todas as nossas práticas devem ser pautadas em evidência científica. Mas e na APA? E a divisão 12?
Caso vocês não saibam, a APA, Associação Americana de Psicologia, tem o Guidelines, né, que é a psicologia baseada em evidências, que é a seção 12, né? Ela não contempla todas as psicoterapias. Então, a partir daí, foi iniciado dentro da APA também a divisão 29. A divisão 29 da APA, né, que é a Sociedade para o Avanço da Psicoterapia. E quando a gente vai lá no site da APA, na divisão 29, tem lá um artigo, eu deixei até anotado aqui, que foi publicado no dia 25 de setembro de 2020, pelo Peter Jankowiski, que fala sobre virtude, florescimento e psicologia positiva na psicoterapia. Então, existem algumas coisas que são faladas, são alguns mitos e são repetidos. E você fala assim, cara, você não estuda psicologia positiva. A psicologia positiva ela não veio para substituir nada. Ela veio para complementar. Então, todas as intervenções positivas propostas dentro da psicologia positiva veio de pesquisa científica, tá? Então, quais são os mitos e verdades? Os mitos é que a psicologia positiva, né, ela minimiza o sofrimento e a pessoa fica ali de torcida. E a verdade é um movimento científico. E a dificuldade dos profissionais é nesse timing. Quando, como, onde eu coloco as intervenções positivas. E aí sim, ok, a gente vai conversar. Em quais momentos? Eu tenho uma dificuldade para entender em qual momento eu começo a trabalhar, a abordar o perdão. Tudo bem, porque são intervenções positivas, de psicologia positiva. Aí sim, a gente está falando de verdades dentro da psicologia positiva, dentro das intervenções positivas dentro da prática clínica. Fala assim, eu não sei como ensinar para o meu paciente a resposta ativa e construtiva. Em qual momento, em qual situação, como eu faço isso? Que são alguns dos temas que a gente aborda dentro do curso de psicoterapia positiva. Aí tudo bem, aí a gente está falando de verdades. Tá? Aí estamos falando de verdades. Agora, enquanto a gente fala que a psicologia positiva, que as intervenções positivas minimiza o sofrimento, não olha para o paciente como um todo, aí é mito. Que não é reconhecida pelo Conselho Federal, é mito. Que a APA não reconhece, é mito. Isso, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esses mitos e verdades, sabe? Que vocês também vão escutar, mas uma coisa que eu quero chamar bem a atenção de vocês. Esses mitos, quem propaga, geralmente são pessoas, são profissionais que não conhecem a psicologia positiva. Os nossos pacientes, eles se sentem atraídos pela palavra positiva. E na hora que você psicoeduca, mostra para eles, que você psicoeduca, não é mesmo? Que você explica o que é a vida feliz, o que é bem-estar, o que é otimismo, o que é gratidão, quais os impactos na nossa vida. Eles falam, é isso. Quando você ensina para eles estados mentais positivos, eles agradecem, né? Isso é a verdade das intervenções positivas dentro da prática clínica. Mito, eu faço o que eu quiser. Verdade, as intervenções são pautadas na ciência e você vai incorporar dentro da sua prática clínica. Certo, amores? Um beijo grande.